Bem-vindo ao podcast Empresa do canal Via Jurídica. Hoje vamos tratar de mais um assunto sobre contratos empresariais. Vamos falar dos seus princípios. Quais são os seus princípios? Aqui vamos dar algumas dicas de suas funções, o que fazer e como interpretá-los. Quais são os princípios dos contratos empresariais? Quais suas funções e como interpretá-los? Pois é, aqui vamos apresentar os pontos esclarecedores sobre esse assunto. Lembre-se, o objetivo principal do podcast é compartilhar um conteúdo de maneira fácil. Na prática, vamos escolher um tema para compartilhar de forma simples e objetiva, com o poder de trazer o que é mais importante sobre determinado tópico ligado à empresa. Os podcasts são muito úteis porque você pode usar dentro da sua rotina agitada em qualquer momento, em qualquer lugar. Pode ouvir no seu celular, no tablet ou computador e manter sua atenção sobre o assunto escolhido. Isso aí. Hoje nós escolhemos o tema contratos empresariais. Quais são seus princípios? Desfrute com atenção e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Valeu! Na verdade, antes de falarmos dos princípios dos contratos empresariais, é importante lembrar o que já falamos no podcast anterior sobre o que é o contrato empresarial, que na verdade é um acordo de duas vontades ligados a pessoas jurídicas ou físicas, mas de natureza empresarial. Então, o contrato empresarial, também chamado contrato mercantil, são aqueles celebrados entre empresários ou partes contratantes que estejam necessariamente ligadas aos empresários. Então, é um negócio jurídico justamente que tem a finalidade de perseguir a atividade empresária e tem o escopo e o objetivo de buscar a lucratividade. Na verdade, o contrato empresarial também é um negócio jurídico bilateral ou plurilateral em que gera obrigações entre o contratante e o contratado, desde que eles sejam pessoas físicas ou jurídicas empresariais. Então, nós vimos isso no podcast anterior. Hoje nós vamos nos circunstanciar do que são os princípios dos contratos empresariais. Antes de entrar no assunto propriamente dito, é bom lembrar a diferença entre princípios e regras, porque nós temos normas, que é gênero. Em espécie, nós temos princípios e regras. Então, princípios, na verdade, são normas gerais, amplas e abstratas. São normas de otimização. Já as regras, elas são diretivas e concretas. Elas se objetivam, elas se concretizam em cada caso, conforme a lei específica. Então, veja só, na lei de licitação, ali é a regra ligada à compra pública. E nós teríamos justamente o princípio da igualdade, que ali é um ditame, é uma norma de otimização de caráter abstrato que pode tocar aqueles empresários que militam nesse ramo da licitação. Então veja, essa é a diferença básica entre princípios e regras. Todos os dois são normas. Hoje nós vamos tratar apenas sobre princípios. Quais são os princípios norteadores dos contratos? Nós elencamos alguns. Vamos ver o princípio da autonomia da vontade, vamos ver o princípio da força obrigatória, o pacta sunt servanda, vamos ver o princípio do consensualismo, o princípio da função social, o princípio da boa-fé e o princípio do equilíbrio econômico. Aqui nós falamos dos principais princípios dos contratos empresariais. Então nós vamos falar agora um a um dos princípios norteadores desses contratos. O primeiro é o princípio da autonomia da vontade. É aquele justamente em que há a convergência autônoma da vontade. Então, o princípio da autonomia da vontade é o poder que possui as pessoas físicas ou jurídicas justamente de exercer a sua vontade e suscitar os efeitos jurídicos tutelados pela lei, pela norma jurídica. Então vejam que o próprio princípio da autonomia da vontade é a ordem suprema do poder da expressão da vontade. Se essa expressão da vontade está dentro da lei, ela deve ser cumprida. Nós temos também o princípio da força obrigatória, também chamado do princípio do pacta sunt servanda, ou seja, o princípio de força obrigatória que justamente se apresenta como regra para aquele que firma o contrato. Então é aquele ditado em que o contrato faz lei entre as partes, ele tem força vinculante. E nessa força vinculante, efetivamente, estará ali as regras que devem ser cumpridas, desde que essas estejam de acordo com as normas vigentes. Outro princípio norteador dos contratos é o princípio do consensualismo, em que a regra do simples consentimento, ou seja, o sentimento de concordância entre as partes contratante e contratado, basta para justamente formar o contrato propriamente dito, o pacto de vontades.
Então não se pode falar em contrato sem autonomia da vontade. Para alguns, o princípio do consensualismo é o próprio princípio da autonomia da vontade, no sentido de que não há contrato sem vontade e não há contrato que não esmere justamente o lado consensual entre os contratantes. Temos também o princípio da função social do contrato. É um princípio norteador dos contratos, embasado pelo artigo 421 do Código Civil, que determina que a liberdade contratual será exercida nos limites da própria função social do contrato. E no seu parágrafo único ainda diz: nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcionalidade da revisão contratual. Isso mostra o poder que têm as partes de ajustarem o seu desejo, que nós chamamos no direito a sua volição. Ou seja, o direito, o poder estatal, procura resguardar o mínimo de sua intervenção, prevalecendo aquilo que foi ajustado entre os contratantes. E aí nós vimos também que a função social trazida pelo Código Civil, no seu artigo 421, é uma regra geral, cabendo o aplicador, evidentemente, o juiz, o magistrado, dar concretude nos casos específicos. Ou seja, o princípio da função social não é um objetivo dos contratos, mas um limite à própria autonomia privada, impondo às partes contratantes justamente os deveres de realizar sua função econômica dentro da sociedade, fazer circular as riquezas, impulsionar o progresso material e também instalar o bem-estar social, promovendo justamente o quê? A dignidade da pessoa humana. Então o aspecto da dignidade é muito importante justamente nesse teor da função social do contrato. Serve também a função social do contrato para manter o equilíbrio entre as partes e o próprio bom funcionamento do mercado. Outro princípio norteador dos contratos é o princípio da boa-fé, que é justamente de respeito à interpretação dos contratos pelo ponto de vista ético no plano das obrigações. Então, pelo princípio da boa-fé, é justamente o dever entre contratante e contratado de agir de forma escorreita, de forma correta, antes, durante e depois, ou seja, durante a execução do contrato, antes deste e depois deste, para justamente fazê-lo cumprir o que foi ajustado. Esse princípio da boa-fé é forte justamente no artigo 422 do Código Civil, que diz que os contratantes são obrigados a guardar, assim como na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. Então veja que o legislador notificou justamente a todos a devida honestidade, a forma de estar prudente ali dentro de suas obrigações e firme na boa-fé entre aqueles que ajustaram o devido contrato. Vimos também lá no artigo 113, em que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. E aí nós temos a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que, primeiro, for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Segundo, corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativos ao tipo do negócio. Terceiro, corresponder à boa-fé. Quarto, for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo se identificável. E quinto, corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferidas das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento da sua celebração. Então veja que a todo momento o legislador pátrio procurou justamente contribuir, formalizando, identificando e fortalecendo o princípio da boa-fé. Agora temos o princípio do equilíbrio econômico, também um dos princípios norteadores dos contratos. Como o próprio nome sugere, é aquele que busca justamente o equilíbrio econômico-financeiro sobre o negócio pactuado. Ou seja, as cláusulas contratuais devem estar justamente adredes a todos os contratados e contratantes. E daí o fundamento das figuras da lesão ou revisão, ou até mesmo a resolução no contrato, quando houver justamente onerosidade superveniente a esse contrato. Então, o princípio de equilíbrio econômico é aquele que justamente determina o papel limítrofe dos contratos e a rigidez do princípio da força obrigatória, ou seja, para manutenir o equilíbrio entre contratante e contratado.
Então, gente, esses foram os princípios principais que norteiam os contratos empresariais. Eu espero ter ajudado. Evidentemente que aqui o podcast é feito de uma forma simples e objetiva, e nós podemos indicar outros livros justamente para que você possa avançar no conhecimento. E aqui eu já registro o crédito da bibliografia básica para que você possa, inclusive, ampliar. Pedro Durão e Diago Doria, o Direito Empresarial, segunda edição da editora Direito Mais. Indicamos também os créditos a todos os outros livros do Ricardo Negrão, do curso de Direito Comercial e de Empresa, e de Maria Eugênia Fickstein, Manual de Direito Empresarial, da editora Atlas, e assim como o livro de Paula Andrea Forgione, que é sobre a teoria geral dos contratos empresariais da Revista dos Tribunais. Isso aí, Conhecer para Vencer. Assim acompanhe aqui as dicas sobre empresa e empresário e esteja atento às novidades desse canal, que tem o intuito exclusivo de tirar as dúvidas sobre a esfera jurídica e empresarial com temas atuais. Gostou dessas dicas? Compartilhe essa informação geral. Deixe aqui seu like e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima.